Festas e Eventos TV, um oferecimento de Volkswagen do Brasil. Hoje o assunto é cirurgia plástica para homens. Eu vou começar com o especialista, o Dr. João, está aqui do meu lado, estou no consultório dele e já vamos começar a saber tudo sobre isso. Tem preconceito? Existe ou não? Os homens estão vindo mais? Como é que está funcionando isso? Sem dúvida, o homem tem um pouquinho mais de resistência que a mulher para submeter a cirurgias. Mas preconceito, propriamente dito, eu acho que, se não acabou, está em vias de ser extinto. Os homens, nós fizemos, a propósito dessa nossa conversa, um levantamento estatístico e vimos que nos nossos 3 últimos anos, o número de pacientes do sexo masculino aumentou muito na nossa clínica, né? Isso mostra que o homem também sente a necessidade... Aprendeu a se cuidar. Isso, sentindo a necessidade de estar um pouco melhor consigo mesmo. Nós vemos que os homens, o ser humano em geral, tem vivido mais, com qualidade de vida muito melhor. E, quando se vê no espelho, sente um certo descompasso entre o que vê e o que sente no seu íntimo. Quer dizer, nós nos sentimos mais jovens do que nós parecemos ser. É verdade. E esse eu acho que é o caminho que está levando cada vez mais um número maior de homens ao cirurgião plástico. Eu acho também que os homens estão começando a se reparar, a se olhar e começar a se enxergar, porque antes ele não se enxergava. E quando um faz, pô, como ficou bom, melhorou, eu também posso ficar assim. Deve ter muitas indicações. Acho que sim. Em geral, os pacientes vêm pela mão de outros pacientes, né? São muito raros os que vêm por de alguma maneira a mídia indicando. E o fato de que nós podemos hoje cada vez mais deixar menos marcas, ou melhor, não deixar marcas da nossa passagem como cirurgiões plásticos nos nossos pacientes, estimula muito o homem a nos procurar. Quer dizer, às vezes pequenas coisas que exigiam cirurgias maiores, com marcas, com cicatrizes, e que hoje pode ser, isso tudo pode ser minimizado, estimulam então o homem a procurar o cirurgião. E quais são os procedimentos mais recorrentes, né? O que os homens mais procuram, o que você indica? Porque às vezes ele nem está enxergando o que precisa ser feito. Eu acho que, como princípio, o cirurgião plástico não aponta defeitos, né? Ele, se for perguntado sobre, enfim, o que fazer, poderá tomar a liberdade de dizer alguma coisa. Mas, em geral, um homem vem com uma indicação muito precisa. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer que o cirurgião faça. E nos cabe dizer se nós conseguiremos fazer isso, de que modo e com que tipo de marca ou sem marca, enfim, a dimensão do procedimento, quer dizer, a consulta médica é nesse sentido. Com relação à procura, nós devemos colocar as coisas numa ordem cronológica, né? Os adolescentes nos procuram bastante. Adolescentes? Sem dúvida. Olha que interessante. Por causa da ginecomastia, ou seja, mamas um pouco maiores, né, que causam um certo desconforto na hora de jogar futebol, de tirar a camisa diante dos seus colegas. E isso é sanável? É um problema que... É um problema que pode ser solucionado com uma certa facilidade, muitas vezes apenas aspirando a parte de gordura que acompanha a glândula mamária. As orelhas em abano são motivo de chacota, de brincadeiras durante o período escolar. A orelha em abano, aquela orelha mais aberta, que parece ser então uma orelha enorme, na verdade ela está apenas mal posicionada, né? Sequelas de acne que podem ser submetidas a dermoabrasão, ou seja, a um peeling, né, que melhora, que minimiza essas cicatrizes. As rinoplastias, que nos adolescentes, cirurgias de nariz nos adolescentes, marcam muito. É um momento de crise, a adolescência, e o fato de ser chamado de narigudo tira um pouquinho pega mal. Este paciente. A autoestima já fica meio complicada. Abalada, né? E depois, mais na maturidade, a partir talvez dos 35, 40 anos, as rugas em torno dos olhos, as bolsas nos olhos. Pálpebras. Então, que seriam as cirurgias das pálpebras. Este sulco que acaba ficando mais profundo, nós chamamos de sulco nasogeniano, que pode ser preenchido, enfim, e a cirurgia, que é a maior de todas e por um momento muito especial, que é uma cirurgia em que nós melhoramos a região cervical, o pescoço, e damos e fazemos um rejuvenescimento da face, né? Essas são as cirurgias procuradas. Lipoaspiração, tem homem que faz, não? Sim. A lipoaspiração
tem uma frequência muito grande. 30% dos nossos pacientes nos procuram, homens, por causa de lipoaspiração, para serem submetidos a uma lipoaspiração. E nós devemos dizer que muitos casos têm uma melhora muito grande, mas outros também que nos procuram têm, na verdade, uma grande pressão intraabdominal, projetando o abdômen, e se beneficia um pouco com a lipoaspiração. Essa área posterior, que nós chamamos de flancos, tem um benefício enorme. A área cervical também, muitas vezes, pode ser apenas aspirada, com resultados bem interessantes. E para encerrar, uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Se a pessoa chega aqui, o homem chega aqui e fala, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você fala, não, não precisa ser feito. Acontece casos assim? Acontece porque, muitas vezes, nós realmente não podemos fazer nada que seja sutil, que não deixe marcas, né? E marca em cirurgia plástica, especialmente quando nós falamos de face, na maior parte das vezes é muito pior do que não realizar essa cirurgia. Então, pelo menos metade dos nossos pacientes são aconselhados a tomarem outras atitudes, cuidarem com um bom dermatologista, enfim, cuidarem de outra maneira dos problemas que eles acham que a solução é cirúrgica. Ok, muito obrigado pela entrevista, eu espero que você de casa tenha gostado e o nosso programa continua logo após o intervalo. Que tal compartilhar essas e outras matérias com seus amigos? É só acessar www.eventostv.net. Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê.